Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se a seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, Jesus Cristo, ressuscitado e vivo está. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje, nesse texto, nesse Evangelho de João, Jesus quer passar para cada um de nós, por meio do entendimento dessa palavra, que nós precisamos nos despojar nele. E despojar no Cristo para permitir que ele nos cure. Cure nosso coração, nos dê a graça e a condição de bem o servir. É certo que nosso Senhor, ele nos chama, cada um conforme a vontade de Deus. E esse chamado para cada um de nós, ele tem 2 características bem interessantes. É um chamado que sempre estará dentro das nossas possibilidades. Jesus, ele nos capacita na missão que ele nos dá. Isso é certo. Mas ele não nos pede algo que está além da nossa possibilidade. E, por outro lado,
É sempre desafiante o que Deus nos pede. Nós precisamos, para cumprir a vontade do Senhor, nos olharmos, pedir a graça de Deus de nos conhecer e aí deixá-lo nos cuidar, nos moldar e, em especial, nos curar. O Papa Leão, ele falava que a igreja precisa ser um sinal para um mundo doente. Que sinal é esse? É o sinal em que mostra o próprio Cristo. E Jesus é aquele que nos cura. E cada dia mais nós precisamos de um coração curado, de uma realidade restaurada, para que a gente possa viver como Cristo deseja para cada um de nós. Que a gente possa olhar as realidades, e em especial o irmão, com os olhos de Deus, para que a gente possa sentir com o nosso coração aquilo que Jesus sente, para que a gente possa espalhar o nome do Cristo e sermos verdadeiros cristãos. Cristão é aquele que replica as ações do seu mestre. Com Pedro não foi diferente. Jesus dá a missão a Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus, ele coloca ali a fé de Pedro, ou seja, Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Sob essa fé, a igreja será criada. E é a ele que Jesus dá o ministério de conduzir. Mas, para que essa missão se cumpra na vida de Pedro, Jesus primeiro precisa curar o seu coração. A negação de Pedro, os seus pecados, eles precisam ser entregues, precisam estar sob os pés do Cristo. Não é que a gente, nessa relação com o Senhor, a gente não venha a pecar mais. Mas o pecado, nós começamos a ter verdadeira aversão ao pecado. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Isso vai crescendo cada dia mais. De forma que quando você cai, dói mais do que, digamos, na queda anterior. Porque o nosso coração, ele começa a estar tão em Deus que ele não quer se afastar mais. Pedro viveu isso. Jesus diz: apacenta meus cordeiros. É a missão de Pedro, conduzir o seu povo. Mas, antes, Simão, que tinha voltado a pescar, vamos cuidar aqui de tudo isso que você está sentindo, esse afastamento, essa dor por ter me negado. E Pedro se deixa tocar pelo Senhor. Isso também é bonito. Pedro não fixa no pecado como se, não, eu neguei a Cristo, então eu não sou digno mais dele. Eu neguei a Cristo, eu não sou digno dele. Mas ele olha para mim e eu aceito a misericórdia de Deus. Essa é a atitude do coração sedento pelo Senhor. É capaz de olhar, a gente começava, pedindo a graça,
da gente se conhecer, é capaz de olhar para a sua miséria, olhar para a grandeza do seu Senhor, reconhecer a indignidade, a fragilidade, a pequenez, mas ofertar isso e receber a misericórdia. E ter a humildade de se reconhecer totalmente necessitado do Senhor, da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia, da sua condução. É aquele processo que a gente sempre fala e que Deus vai nos auxiliando do esvaziamento. Deixar Deus viver em nós. Quanto mais vazio de mim, mais espaço tem para Deus me preencher, me conduzir, demonstrar que é Ele, que eu dou espaço para que Ele seja o Senhor da minha vida. Que nós possamos reconhecer-nos totalmente necessitados do Senhor. Que nós possamos abrir a nossa vida a Ele, mostrar para Ele as áreas que precisam ser curadas, permitir que Ele cure. E depois disso, que a gente cumpra a palavra do Senhor. Segue-me. E aí nós podemos responder, sim, Senhor, aqui estou. Querido Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos escolhe a todo momento. Mesmo com todas as nossas limitações, o Senhor se aproxima para nos curar, para nos conduzir, para nos mostrar que a sua luz, que pelas suas mãos, nós sim temos condição de cumprir a sua vontade. Te pedimos que nos dê essa graça do abandono em Ti e que o nosso coração esteja cada dia mais voltado para cumprir aquilo que o Senhor nos solicita com alegria, despojamento e amor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Mas não, só precisamos de Ti, pois somos necessitados, por isso fica conosco e envia Teu Santo Espírito sobre todos nós. Amém.